Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se acham merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos que apelam ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Boa noite. É um prazer muito grande voltar a esse centro, essa casa espírita, onde a gente, de forma de inspiração, ajudou a todos vocês no passado 20 anos atrás, mais ou menos, né, Dora? 15 anos atrás, a conceber a parte material da casa que hoje se chama Semente Cristã. Há 17 anos, nós migramos para Teresina e passamos pela Federativa, começamos a desenvolver o trabalho dos pais, evangelização com as crianças, e mais ou menos uns 10 anos a gente está junto com a nossa querida doutora Cátia Marabuco, e hoje somos uns 50 voluntários, já temos sede própria e trabalhamos no projeto Ame Fé Maria, que é uma associação de médicos espíritas, onde nós temos vários profissionais, desde zeladores a médicos. Trabalhamos com a parte de odontologia, psiquiatria, atendimento fraterno, passe, desobsessão, estudo da mediunidade, sopa fraterna e evangelização e mocidade. Através desse engajamento espírita, hoje a nossa família material e espiritual
e também através da minha amiga Dora, todos nós temos um pouquinho de engajamento, e as minhas filhas que aqui estão na plateia também são voluntárias. A Bruna, a Mirella, no trabalho de educação mediúnica, evangelização, e já no próximo ano talvez na mocidade. A Alessandra também trabalha na educação mediúnica, e está faltando só a Giovana, que dentro do seu livre-arbítrio pode escolher trilhar o caminho mais fácil ou não. Hoje nós fomos convidados para apresentar para vocês uma parte do Livro dos Espíritos, chamado parte do terceiro livro, capítulo 1, sobre leis divinas, ou quem preferir falar leis divinas, ou naturais. E eu sempre acredito que a nossa missão é divulgar a saúde. E desde então, Teresina, a partir da minha chegada, eu cheguei dia 28 de agosto e comecei a trabalhar dia 29, dia de aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, que onde eu vou, e todos os nossos trabalhos, eu levo a doutrina e o Dr. Bezerra, por ser o médico da família, o médico das mulheres, e pela sua verdadeira vocação para a medicina espiritual. Por isso que eu pedi para a Dora colocar a oração de Dr. Bezerra de Menezes e a sua caravana, para harmonizar o ambiente aqui no centro, que já é harmonizado, e harmonizar aqueles que vão vir e que já estão aqui com os que vieram, a relação à plateia espiritual desencarnada. Esse terceiro livro, das leis naturais ou divinas, ela se divide em 4 tópicos. Didaticamente, primeiro as características, segundo a origem e conhecimento, terceiro o bem e o mal, e 4 das divisões. Para vocês visualizarem de forma em cenário, esse capítulo ele está da pergunta 614 que Allan Kardec fez aos Espíritos da Verdade, à pergunta 648. Nós temos 34 perguntas e eu destaquei para vocês 4. As 4 principais, ao meu entendimento, ao nosso entendimento, que conseguem se enquadrar e ter correlação com esses 4 tópicos. As 4 que vão responder sobre as características dessa lei, as 4 que vão falar da origem e do conhecimento, as 4 que vão se encaixar entre o bem e o mal, e no final vocês vão entender qual é essa divisão da lei natural ou divina. A primeira pergunta que eu separei é: onde está escrito a lei de Deus? Kardec faz essa pergunta e ela é numerada como a 621. Então a gente vai fazer essa reflexão. Onde está escrito a lei de Deus? A segunda é: Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? A pergunta 625: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? E a quarta: que definição se pode dar da moral? Então, assim, a doutrina espírita é ao mesmo tempo simples, mas a gente, quando passa dos 10 anos de doutrina, de filosofia e de religião, a gente vai ter que fazer uma reciclagem, principalmente em relação à nossa moralidade.
que a gente pode transformar o que é simples em simplista. E quando a gente faz isso, a gente começa a decair. A diferença de simples para simplista é que a gente, para chegar no simples, é preciso muito trabalho. Para desenvolver uma marca, uma patente, um trabalho reconhecido, é necessário muitas horas. E quando a gente simplifica esse trabalho, todos sabem chegar lá. Mas a partir do momento que a gente trabalha muito, estuda muito, serve ao próximo muito, e desdenha dessa simplicidade e torna simplista, porque os conceitos são muito paradidáticos, né? Por ser uma filosofia, a gente começa a se arruinar na parte mais importante. A gente simplifica de forma simplista. Então, o que eu pediria para vocês é que vocês tentassem usar o imaginário, usar a criatividade de vocês, e vocês viajassem nas informações que eu fosse passar hoje sobre essas leis. E começando com o item 1, as características. Qual é a característica básica da lei de Deus? Por que temos a característica básica? Porque nós somos mutáveis, nós somos simplistas, nós somos instáveis, os nossos corpos adoecem e nós somos ainda bi, tri e plurais. A gente passa de uma órbita de pensamento para outra em frações de segundo por qualquer distúrbio de pensamento. E a gente não entende porque que a lei de Deus ela é imutável. Então esse é o primeiro desafio. Quais são as características da lei de Deus? A imutabilidade. Isso é, ela não tem começo nem fim na sua infinitude, é infinita. Ela não se deforma conforme a referência ao objeto. Ela não passa porque não está na relação de tempo. E ela é imutável. Ela sempre vai existir da mesma forma. Então, a primeira característica básica das leis naturais é a imutabilidade dessa lei. Nós, seres humanos, que trabalhamos com a matemática, com a física, com a química, com a neurolinguística e hoje com a física quântica, a gente começa a ver essa verdade acontecendo a cada segundo da nossa vida, vendo que a reação tem uma ação por trás, o movimento tem uma fadiga, tem uma força para que ele resulte, tem uma resultante. Todo objeto tem um peso e tem uma massa. A luz que nos ilumina agora, através de uma lâmpada, tem um peso e tem uma massa, e ocupa um local no espaço. E cada vez que a gente começa a se sensibilizar através do conhecimento e do reconhecimento de seres superiores, a gente começa a entender o que seja lei natural, que seja lei de Deus. Então, primeiro ponto das características básicas das leis naturais ou divinas é a sua imutabilidade. Isso é a sua estabilidade, que desde o seu princípio nos conflita, porque somos instáveis, seres imperfeitos, toda hora mudando de opinião, de pensamento e até de personalidade. Na pergunta 621,
Allan Kardec foi muito inteligente e muito sábio, pela sua própria filosofia e pela maneira de pensar. Onde está essa lei? Perguntou Allan Kardec ao Espírito da Verdade. Aonde está essa lei? Onde é que eu vou encontrar essa lei? Onde está escrito a lei de Deus? E o que é que os Espíritos responderam para ele? Está na consciência. Está na sua consciência, na minha consciência, na consciência de todos nós. Isso é, nós guardamos desde a embriogênese a primeira semente da evolução, a caixinha preta que lá nós chamamos na AME de pontinho vermelho. Eu digo sempre, vou apertar o botãozinho vermelho na cabeça dos visitantes. Está aqui no nosso chakra coronário, que é a parte, é o nosso sétimo chakra, é onde a gente entra em conexão com os conhecimentos divinos. Então a consciência, nesse tema de hoje, ele é sinônimo de saúde plena. Está vinculado às virtudes, à sensibilidade às leis divinas, e se liga lá no final desse capítulo às leis morais, que a Dona vai dividir depois, né? São 10 as leis morais, que faz parte do livro dos Espíritos, desse capítulo, terceiro livro, onde é dividido em 10 partes. Eu apenas vou pincelar no final. E o que é que nos faz duvidar? O que é que nos faz não entender até a nossa própria consciência? Simplesmente a gente não acessa o nosso pensamento. Poucos de nós conseguem entender o funcionamento do seu cérebro. Poucos de nós reagem esperando a reação do espírito, do nosso ser espiritual. A gente já reage exatamente com o instinto. Isso é, a gente tem 3 fases de inteligência se dividindo na nossa evolução, que é o cérebro reptiliano, o cérebro médio e o neocórtex, que é o novo cérebro. E a gente está sempre fazendo uma ponte para o nosso lado animal. Então a gente não espera, a gente não se conhece. Todas as respostas, todas as ações, sejam elas econômicas, financeiras, pessoais, elas são instintivas. A gente se relaciona com as pessoas pela beleza física, pelo interesse instantâneo da sexualidade, da aparência, da oportunidade que nós, outrora, como seres primitivos, despertaram na gente. E aí entramos em relacionamentos falidos, entramos em empreitadas comerciais desumanas, entramos com conflitos familiares inacabáveis, porque nunca nos auscultamos, nunca procuramos saber o que são virtudes, porque que existe uma lei que rege tudo isso ao nosso redor. E além disso, nós procuramos fazer diariamente as autossabotagens. O que é autossabotagem? É a gente dar preferência às atitudes que nos prejudicam sem uma reflexão maior. É a gente carregar nossas muletas psicológicas desde o início, desde quando a gente era cedo e celular, que aproveitávamos o resto de cada fase que vivíamos. E a gente pode pensar que esse raciocínio é um raciocínio meio que utópico, porque a gente não para ver a beleza de cada coisa que a gente toca.
Eu fazendo um trabalho há pouco tempo no interiorzão do Piauí, um local totalmente árido, e eu me lembrei de uma passagem de Gabriel Delane, que ele fala de magnetismo animal, e eu naquela imensidão de pedra, São José do Tapuio, 600 hectares fazendo georreferenciamento com drone, que ninguém podia fazer a pé. Eu vi um cactozinho, uma florzinha, no meio do nada. E a vontade que eu tive foi de tocar esse cacto, pois eu sabia que aquela minha energia humana, tocada naquele serzinho vegetal, saindo do mineral que estava brotando sobre uma pedra, ele já seria diferente. Não porque eu sou melhor do que ele, é porque meu princípio inteligente hoje está muito desenvolvido e eu já estou estagiando numa fase nominal. E eu peguei naquela rosinha do cacto e desejei tudo de bom. Ninguém nem viu, ninguém percebeu. Mas eu fiz o que chama os espíritos superiores de transmutação genética. Isso é passar um pouco da minha energia, aquele princípio inteligente que saía do reino mineral, já estava estagiando no reino vegetal, num local totalmente árido. E assim, pessoal, acontece com todos os seres, os cachorrinhos que a gente cria e outros seres também. Quando você os toca, conversa, você modifica o princípio inteligente, você modifica a psicosfera daquele local e você contribui para um meio ambiente melhor, e você começa a ter consciência plena das coisas simples, e as coisas voltam para você por uma das leis naturais, que é a lei de ação e reação, e não pode ser ruim. Como o contrário, quando a gente começa a desdenhar das pessoas, a achar que a gente é melhor do que os outros, a desprezar os cenários, os pequenos cenários, a reação também é imediata. Nós somos isolados. Às vezes nós nos encontramos numa situação familiar difícil e a gente começa a pensar: por que as pessoas não olham para a gente? Por que os familiares ou só olham com interesse? Por que ninguém vem aqui falar comigo uma coisa simples, tomar um cafezinho? Porque nós não temos a capacidade de fazer a autorreflexão da nossa consciência. O que é que a gente está fazendo pelos outros? Gratuitamente. O que é que a gente está fazendo por nós mesmos para poder atrairmos essas pessoas de forma gratuita? Porque vocês já viram Deus pagar alguma coisa do que dá para a gente? Tudo que a gente tem de saúde, de maravilhoso, normalmente o dinheiro não compra. E se comprasse seria muito caro, né? Além disso, nesse livro de fluidoterapia do Agênio Cerqueira, tem um fator chamado autossabotagem. A gente começa a se sabotar, isso é, fazer mal a nós mesmos e omitirmos comportamentos que consciencialmente seria bem melhor. O que nós estamos fazendo para acionar a consciência? A gente faz alguma coisa, por exemplo, a saúde. Você quer emagrecer, você quer diminuir uma taxa, você quer ter mais vida. Você começou a ver o que é que está lhe fazendo mal? Você conseguiu fechar a boca um pouquinho? Você começou a deixar de comer chocolate ou coisa com muita gordura? Porque vai entupir seus vasos e você vai congestionar o seu sistema digestivo e circulatório. Você está vendo que se irrita com tudo. Você começou a desenvolver a tal de paciência. Você começou a fazer algum exercício simples, que é a oração quando acorda e a oração quando vai dormir. Ou fazer pelo menos uma simples meditação para saber o que você fez de bom e de ruim.
Olha aí. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Se não curastes, é porque não tivestes fé. Vós podeis fazer o que eu faço muito mais. Temos alguma sensibilidade que as nossas vontades. Eu acho que comeu aí um slide, né, Dona? Mas resumindo, por que Jesus tinha esse poder e nós não temos? O que é que vocês acham? Por que há 2000 anos veio um ser com a missão de nos ensinar o amor, a evolução, e nós aqui estamos há pelo menos 10 reencarnações com os mesmos problemas, com as mesmas doenças, com as mesmas crises de identidade e com os mesmos conflitos? Alguém quer falar? Meus queridos, primeiro ponto, nós aqui somos aqueles trabalhadores da última hora. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados. E nós deixamos de estar em casa na quarta-feira para vir para um centro, para um local, estudar, ver o que é consciência, ver o que é lei natural, tentar aprender. A gente não chega lá, não chegou ainda, porque quando a gente chega aqui na Terra, a gente se esquece dessas 3 fases que nós temos na nossa evolução: o inconsciente, o cérebro reptiliano, que se inicia na coluna vertebral, as nossas formações répteis, saindo dos reinos mineral e vegetal. Elas são acumuladas e a nossa coluna é um verdadeiro pente de TI com todas as informações de todas as vidas que nós tivemos através da neurociência. E a física quântica está explicando isso hoje. Mas a gente não acessa o nosso inconsciente, ou acessa quando a gente quer se esconder das coisas. O subconsciente, que é o nosso segundo andar mental, esse raramente a gente acessa. E o consciente que nós estamos falando agora, esse é que a gente não quer acessar. Poucos querem acessar os 3 andares. Como eu tenho aqui um colega engenheiro na plateia, ele entende de subsolo, de terra e primeiro andar, né, Inácio? Então a gente não quer ir lá no subsolo, ver como é que está os bagulhos que a gente guardou da sobra da obra. A gente não faz uma reciclagem nesse subsolo. A gente não quer acumular, né? Más vontades, vícios do passado. A gente não faz nem a pequena limpeza no térreo. E raramente a gente sobe no primeiro andar para avistar a paisagem, para saber como é que está o mercado, como é que estão as pessoas, como é que está o nosso mundo ao nosso redor. Então, imagine que isso acontece no plano material e no plano espiritual. A gente, para começar a ter consciência, a gente tem que começar a ampliar a nossa capacidade. Ver, desenvolver tudo aquilo ao nosso redor. Quem de nós está aqui há mais de 10 anos na doutrina espírita? Levanta a mão. Quem está há menos de 2 anos, levanta a mão. Quem está com 5 anos, levanta a mão. Quem está vindo pela primeira vez? Tem uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Então, quantos de nós, ao tomar água, faz uma prece? Aí, falando de química e física, nós temos pelo menos 75 a 78 ou mais por cento de água no nosso corpo físico. E a gente tem todo um organismo físico
que tem influências magnéticas espirituais e que a água é um modelador orgânico. Ela se adapta ao meio que passa. Já perceberam quando a gente está, ao invés de estar numa casa espírita, a gente vai para uma boate altamente pesada e a gente não tem a maturidade de triar essa energia e a gente sai daquele ambiente com outros impulsos? Por quê? Ah, Jorge, nós somos imperfeitos. Sim, somos. Mas por que a gente sai tão mexido? Porque a frequência que interfere sobre esse campo corporal, espiritual e mental é muito grande. As moléculas da gente sofrem modificações. O nosso campo psicossomático também sofre. Isso é nosso lado psicológico sofre. E a gente altera o modo de ver, sentir e perceber as coisas. Mas nós temos um recurso: agradecer, fazer preces, vibrações a cada vez que a gente vai beber um copo d'água, para que essa água tenha uma energia que possa nos dar mais saúde. E a partir daí, nós vamos tomando consciência dessa vibração e equilibrando o nosso universo, que é de bilhões de células formadas e que se uniram para montar o nosso corpo. A gente não faz isso. A gente mistura água com outros tipos de bebida, né? Quantos de nós a cerveja, não que seja ruim, tem ali elementos que podem fazer bem, mas quantos de nós que troca a água por uma bebida pesada, por uma cachaça, por um uísque, por bebidas altamente alucinógenas que nos desequilibram? E a partir daí a gente começa a despertar sensações que vão abrindo todo o nosso campo genésico. E nós não temos mais responsabilidade sobre o que pensamos ou atraímos. Então a consciência começa desde essa primeira observação. Quando beberes a água, não te esqueças da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Isso está no livro de Miramês, chamado Saúde, né? Psicografado por João Nunes Maia. Um livro publicado, eu acho que em 81, se eu não me engano. O ar que a gente respira. Vocês já pararam para pensar o que eu falei no início? A água é uma molécula de H2, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ninguém paga pelo ar, né? Para ter saúde. Pela água e pelo ar. A pior de todas as imundícies conduzidas na atmosfera é o lixo mental. A falta de educação da mente é responsável por quase todas as enfermidades que surgem no campo da carne. Amigos, esse mesmo livro, Saúde, Miramês, João Nunes Maia, página 25. Vocês já imaginaram quanto que a gente pode massacrar uma pessoa simplesmente com um olhar? As pessoas dizem: ah, você é muito gente boa, Jorge. Você é paciente. Você fala devagar. Mas por trás dessa paciência, entre aspas, podem ter certeza que a energia reversa é igual. Que só vai ser trabalhada o reverso se a gente não tiver educação moral. A mesma quantidade é questão de polo, questão magnética, questão de física quântica. A mesma quantidade que nós temos hoje de comportamento positivo se equilibra em pensamento e comportamento negativo. Cabe a gente fechar uma comporta e abrir a outra. Mas quantos de nós chega no local e só pensa coisa negativa? Quantos de nós só levam para casa informações desnecessárias? Quantos de nós, eu estou falando primeiro para mim, não para ninguém específico, escraviza os nossos amigos
os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas esposas, né? Com pensamentos doentios de ciúme, pondo a liberdade das pessoas de pensar, de falar o que querem e até de agir. Quantos de nós a gente silencia de forma contínua, com a indiferença, uma simples opinião que um ser humano quer dar para a gente? Apenas porque hoje estamos numa situação X ou Y. E já há mais de 40 anos desse livro é dito: o ar que respiras. Nós temos consciência desse ar? Nós temos consciência do que pomos para fora através do pensamento, daquele hidrogênio e oxigênio, ou do que a gente espera de gás carbônico, pode ser muito mais pernicioso do que um lixo industrial? Nós já imaginamos, às vezes, que a gente vai sair de casa e diz uma grosseria, e a grosseria fica lá, e a gente vai embora, e aquela energia vai massacrando quem fica? Pois isso, pessoal, é o lixo mental. E o pior, que o lixo mental que a gente deixa, as pessoas absorvem através das mágoas. E essas mágoas, elas vão ficando para quem absorve e vão se transformando em doenças nervosas, doenças respiratórias, doenças de pressão. E o que nós estamos comendo? Eu botei essa figurinha aí de um homem meio porco, né, meio animal, não pelo desrespeito aos nossos coleguinhas porcos, né? Mas pela maneira, pela fama que o próprio do porco pegou do nosso mau comportamento humano. Quando a gente é mal educado, né, se lambuza em cima de um prato de comida, ou não estamos aí para dividir nada com ninguém, essa é a nossa forma perispiritual. Um verdadeiro porco, uma pessoa que acumula resíduos psicológicos, magnéticos, que não está nem aí para nada. A gente está consciencialmente percebendo a lei divina nessa fase da nossa vida. O que é que a gente está colocando dentro de nós? Consciente e inconsciente, a ideia de que a nossa percepção na divisão sujeito-objeto surge de um colapso quântico. Possibilita-nos compreender o enigmático conceito do inconsciente de Freud. Vimos que a percepção surge com o colapso quântico. Jorge André, que diacho é colapso quântico? O que é que você vem falar de colapso quântico numa palestra de lei divina e saúde? Simplesmente mostrar para vocês o pensamento do Dr. Amit Goswami, que é do livro Médico Quântico, onde ele fala que esse colapso quântico é quando a gente enfrenta as nossas deficiências, é quando a gente não se esconde através do ressentimento, é quando eu digo assim: Bruna, você é muito orgulhosa. Aí a minha filha vai dizer assim: pai, eu? Sim. Você é muito orgulhosa, por isso, por isso, por isso. Aí ao invés dela se fechar e absorver, ou jogar para o inconsciente essa mágoa, ela vai dizer: sou. O que é que o senhor acha, pai, que eu sou? Aonde você acha que eu sou orgulhosa? Aí eu vou dizer: eu acho você orgulhosa nisso, naquilo e naquilo outro. E ela vai provocar nela o que a física quântica, que não foi eu que descobri, que foi o Dr. Amit Goswami e alguns neuropsiquiatras, ela vai provocar nela a famosa transmutação quântica. Que acha isso, Jorge? Você já ouviu falar de elétrons girando em torno
do núcleo de uma célula. Aquele elétron está ligado a bilhões de células formando o nosso corpo físico e fluídico e perispiritual. Toda vez que a gente absorve uma carga negativa, a gente cristaliza uma energia quântica que se pode acumular desde o nosso aparelho genético, rins, uretra, bexiga, testículos, ovários, útero, pênis, ânus, próstata, localizado no primeiro chakra, chamado chakra básico, ou ele pode ir subindo no segundo chakra, no terceiro chakra, no segundo onde está o vaso, no segundo, no terceiro onde está o pâncreas, no quarto se ligando ao timo e ao coração, no quinto normalmente na tireoide e na paratireoide, no sexto no frontal, com desequilíbrios mentais, transtornos de bipolaridade, transtorno de comportamento, medos, culpas, depressões, até chegar no último chakra, que é o coronário, que interfere também na pituitária, que hoje os estudiosos da medicina, principalmente cabeça e pescoço, e a parte neurológica da medicina, diz, e já fizeram todos esses estudos sobre comportamento glandular, a gente cristaliza as nossas mágoas e vai provocando energias fragmentárias, condensatórias, porque os fluxos dos chakras não estão rodando de forma equilibrada. E a gente vai fazer o quê? Fechou o canal entre o corpo perispiritual e o corpo físico, vem a doença, vem um cálculo renal que o médico tira de 6 em 6 meses, né? Vem o câncer tumoral, que é toda hora estimulado pela mente do paciente, que está estimulando o perispírito e o corpo, e esse câncer fica evoluindo toda hora, e você faz retiradas e ele evolui. Por quê? Porque está dentro do seu campo neurológico perispiritual, e você não quer fazer o colapso quântico, isso é, você não quer assumir a carapaça. Eu continuo, viu, Inácio, sendo aquele rapaz que você conheceu. Depois de tanta porrada em Teresina que eu passei aqui, melhorei uma coisinha. Mas eu tenho que dizer para mim, tenho que melhorar meu orgulho, tenho que melhorar meu egoísmo, tenho que visitar mais as pessoas, não para mostrar para ninguém, mas para desenvolver um senso de altruísmo e solidariedade. E se a gente não fizer isso, a gente vai se prejudicando, vai se frustrando energeticamente e vai produzindo toxinas dentro das nossas energias quânticas. Esse inconsciente, que é chamado inconsciente coletivo, ele tem que ser provocado com as críticas. A gente tem que aceitar e fazer o colapso quântico. A gente tem que enfrentar o desconhecido. A gente tem que estudar. Vocês acham que esses espíritos superiores que ditaram para Kardec e responderam 600 e quantas perguntas? 1018? 1018 perguntas. Eu estou com 20 anos que estudo espiritismo, estou nas 600 e pouco. E se eu voltar para a primeira, eu vou ter dúvida. A gente não precisa estudar? Estamos enganados, a gente precisa estudar todo dia. Então, a gente, para ter cura e saúde, é preciso enfrentar os problemas, esquecer a sabotagem espiritual, esquecer o nosso orgulho, esquecer o nosso egoísmo, esquecer as nossas vicissitudes e ultrapassar essa barreira todo dia. Por mais que as pessoas simples, às vezes, na nossa percepção, não teriam o direito de nos dizer algo, mas se veio para dizer, que a gente reflita. Por quê? Porque a verdade, ela é relativa em relação ao estágio que cada um passa.
mas a verdade divina não. Então, se alguma pessoa simples nos disser alguma coisa que nos contradiz ou nos mexe intimamente, é porque nós temos a energia contrária lá dentro da gente. Então diz o mestre: se buscais, achareis. E a consciência de Cristo diz: deveis saber buscar. E o que é essa saúde dentro da lei natural, divina? É o gerenciamento no aqui e no agora, eternos, do prazer vivenciado por seu corpo, sua mente e seu espírito. Essa história da gente só fazer atividade física já passou. Agora é atividade física, atividade mental e atividade espiritual. Por quê? Porque quando vocês entraram ali, inclusive Dona Janice está dizendo que está vindo pela primeira vez, está sendo apertado na cabecinha dela o botão vermelho da consciência adormecida dos conhecimentos espirituais. Então ela jamais vai esquecer, porque aqui eu estou fazendo um toque quântico. Aqui os elétrons que vibram nesse corpo dela, físico, mental e espiritual, não vão ser mais o mesmo. E não é o Jorge André que está dizendo isso, graças a Deus. E olha aí, pessoal, nós temos ainda origem e conhecimento. Então eu vou correr um pouquinho, porque nós só temos 10 minutos. A pergunta 6, nós temos só 2 perguntas também. Então 5 para cada, né, Dora? A pergunta 622: Deus nos deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? O que é que diz no livro dos Espíritos? Sim. Certamente em todos os tempos os homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Aí eu coloquei Krishna, Moisés, Siddhartha Gautama, que é o Buda, que veio 560 anos antes de Cristo, Confúcio, filósofos gregos, pensadores romanos, Jesus de Nazaré, o Espiritismo, aqui na Europa, Allan Kardec, Gabriel Delano, Camilo Flammarion, Leon Denis, Bezerra de Menezes no Brasil, Caio Bachuto, Hermínio Miranda, Chico Xavier e nosso querido, eu não podia deixar de falar, Eurípides Barçanufo, né? Patrão também dessa casa, né, dona? Grandes espíritas, que hoje o Brasil tem mais espíritas com contribuição muito maior do que todo o espírito europeu. Aí esse quadro que eu pintei, eu trouxe para vocês, eu tentei retratar o universo com a mão, que é a nossa conectividade. E retratando aqui nas leis morais, que é a parte final desse capítulo, a problemática humana tem se mostrado basicamente a mesma em todos os séculos. Em pleno terceiro milênio encontramos o homem em busca do seu principal objetivo, encontrar a felicidade e evitar o sofrimento. Por que a gente não encontra? Porque a gente está tendo ao longo desse processo, desde Camilo Flammarion, Gabriel Delano, desde Buda, nas nossas reencarnações de 50, 100 anos, quando vivemos muito, pequenas eclosões de fragmentos de consciência. Porque a gente adora comer, adora a sexualidade, adora o dinheiro, adora o prazer, e esquece que a gente é um espírito eterno, vivenciando uma experiência corporal. A gente pensa que a gente é material blindado, né, para viver a vida toda. E ainda tem a relação das leis divinas, que tem a ver com a saúde moral, e a moral relacionada à ética, e a ética aplicada ao comportamento. Esse outro desenho que eu fiz para vocês foi uma pupila dilatada com todos os seus nervos ópticos. Eu botei aqui na palestra porque ela representava bem o terceiro tópico, que é o bem e o mal. Eu sei o que é moral e o que se faz sentir bem. Depois o imoral é o que nos faz sentir mal depois. Hemingway, 1932. Já perceberam? Quando você quer não fazer o mal, eu vou dar aqui uma coisa que eu faço, que eu comecei a fazer comigo. Tem uma coisa ilícita, né, que vai fazer mal a gente. Se você não consegue controlar, faça uma prece antes. Normalmente o cenário muda, porque o cenário é quântico. Se você quer fazer algo ilícito, você sabe que nem prece você tem vontade de fazer.
e vem logo aquele frio na barriga, né? De que algo está sendo feito errado. Então, o imoral é o que nos faz sentir bem, o imoral é o que nos faz sentir mal depois. E na pergunta, penúltima pergunta desse trecho, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito de modelo que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia? E aí Haroldo Dutra Dias faz uma belíssima explanação sobre isso. Ele traduziu parte desse livro, né, do aramaico, e ele diz que é exatamente isso: vede Jesus. A moral é a regra para se conduzir ao bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista para o bem de todos. E o Dr. Hamid Gozani fala que se alguém se sente desconfortável com certos sentimentos e os reprime relegando ao inconsciente, cria bloqueios no fluxo de energia vital e provoca esses bloqueios à doença, nos aproximando do mal. Então assim, a gente hoje não pode mais fugir da verdadeira cura geral. Você olha uma criancinha dessa de 6, 7 anos, você já sente a aura dela, né? Simples. Ela não precisa vender a bondade que está expressando em todos os poros. Então a cura verdadeira depende do nosso comportamento diante da vida. A alegria afrouxa os nervos, tonifica as correntes de vida que visitam os centros de força e harmonizam os corpos e purifica o ambiente em que respira. Quer saber se a pessoa está bem? É só olhar na pupila dos olhos. Se está tenso, está dilatado. E todos os nervos, os plexos sofrem essa dilatação. No último tópico, né, nos meus últimos 5 minutos, a gente vai falar das divisões das leis naturais, que também é dividido como os 10 mandamentos de Moisés. São as leis morais, na adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Que a Dora vai iniciar isso a partir da próxima semana, desenvolvendo para cada tema desse uma palestra, né, Dora? E eu queria passar para vocês que a cura verdadeira vem pelos fios do amor em todas as suas ramificações do saber. E esse esquema feito pelo Dr. Jorge Andréa, através do livro que a Dora me presenteou, também tem uma correlação com os chakras e está relacionado com os cromossomos que nós, a nível de célula, trazemos neles todo o nosso assoalho genético, as informações das vidas que já tivemos. Então, por isso, temos que respeitar o nosso corpo. Aí eu trago a ilustração dos chakras e uma informação sobre a relação direta entre o conhecimento e a saúde da alma. Primeiro, o estudo é indispensável. E segundo, Chico Xavier, ditado aí no livro Mundo Maior, ele fala que nos lobos frontais, fala André, a esterilização fisiológica dos centros perispiríticos importantes repousa milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o passado até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também nos golpes da autoeducação, aprimoramento moral e elevação sublime. Isso é, nós temos essas células, mas não utilizamos para a evolução espiritual. A saúde plena, com a integração do corpo e da alma. E a última pergunta: que definição se pode dar da lei moral? Moral é a regra para se conduzir bem, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus, e o homem se conduz bem quando tudo em vista é para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. E eu sempre faço esse exercício lá em casa e passo para as meninas. Tome banho de sol todas as manhãs. Faça uma prece antes de iniciar o dia. Fluidifique a água na luz solar. Porque nesse livro Saúde de Miramês, ele fala que o sol e os raios solares são portadores de energias pulsantes.
que se manifestam nas casas planetárias, e cada criatura absorve a essência do sol à medida do seu alcance espiritual. À medida que a gente acredita, tem fé e vontade, é retribuída essa energia de forma inimaginável, e essa energia também aciona os chakras. Cita o poder da amizade, que nos leva a criar a felicidade, a esperança e as realizações. A oração e o trabalho é indispensável para a gente sair do poço todos os dias. Sem ela, pessoal, a oração é uma lei, é uma energia. Esse vídeo a Dona deve ter passado para vocês, mas quando tivermos lesões provocadas por nós mesmos, eu trouxe esse vídeo de 2 minutos, 1 minuto, onde o guia de André Luiz, ele faz uma reposição de fluido naqueles chakras, onde foi provocado lesões aí do André Luiz, quando ele era médico na Terra, e a questão da educação do pensamento provocar uma melhora nos nossos fluxos sanguíneos, magnéticos e nervosos. Não sei se agora pode passar, já está avançado aí. Aí foi o uso abusivo da sexualidade, né? Onde o doutor André Luiz, quando médico, ele prostituía muito, ele andava muito em prostíbulo, né? Com prostitutas, bebia muito, comia demais, e ele lesionou toda a área dele pélvica, lesionou todo o aparelho gástrico dele, aí, desde a parte do pâncreas, intestino grosso, ele morreu com a hemorragia intestinal. Mas já vinha com todo esse aparelho lesionado, porque ele tinha desregramento em comida, bebida, e praticava muita orgia, muita sexualidade desregrada. Então ele lesionou todos esses primeiro, segundo e terceiro chakra. E aí ele é recebido no hospital espiritual, nosso lar, e ele é tratado com o guia dele para fazer doação de passes. Aí é um trabalho também que tem a ver com o nosso tema, né? Através da lei do amor, a doação de passe magnético. Essa parte, ela fala também das emoções, que a gente pode transformar através do Dr. Lidberg, uma dor de cabeça, transmutar para acabar com a dor. Às vezes o pensamento de mudar aquela dor já neutraliza a dor. E ele fala que esse exercício pode ser feito e a gente conseguir mudar o percurso da dor, eliminando essa dor através do pensamento. Aí é uma ilustração sobre os chakras, a penetração do fluido externo com o interno. E eu trouxe aqui a última palavra para vocês, que a oração é uma lei de Deus, que Jesus Cristo, no seu infinito amor, nos ensinou, para despertar a consciência e a saúde, passo a passo, com tranquilidade, através do nosso querido Espiritismo, em doses homeopáticas de reforma íntima. Aqui, cada um de nós não tem um domínio sobre o outro, mas cada um tem que fazer sua reforma íntima para continuar crescendo. Não tem jeito. Aquela reforma que só a gente conhece. E eu trouxe aqui uma poesiazinha, que eu gosto de encerrar meus convites com uma pequena poesiazinha, não é nem poesia, é que eu falo o seguinte: leis divinas com amor e paz, induz onde vais. Consciência sem amor, caminho sem luz, aumentador e não te conduz. Amor sem consciência que é negligência, mata a paciência, cega-te na luz. Consciência com amor, nas leis divinas, agrega e ilumina a amizade com Jesus. Então essa é a minha mensagem para vocês. Muito obrigado pelo convite, viu, Dora? Boa semana e tudo de bom.